Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Punch Man. Sim, pessoal, seguimos aqui pra gente contar um pouco mais sobre os spin-offs de One Punch Man. A gente trouxe na semana passada o 182,5, agora a gente vai trazer o 182.6, né? O Murata ali tá meio que tipo de umas fériasinhas de uma saga pra outra, tá preparando algumas coisas realmente sobre o seu anime ou coisa do tipo. Enquanto isso a gente vai trazendo as histórias oficiais que estão dentro do volume 1. Depois a gente traz o volume 2, volume 3 e assim a gente vai trazendo esses spin-offs que estão nos volumes do mangá. Então se vocês estão realmente empolgados sobre o que a gente vai falar sobre Saitama Pai Solteiro, era só essa que faltava, né? O Saitama Pai Solteiro, já deixa o like de vocês, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais e compartilha esse vídeo com seus amigos. E se você puder e ajudar a gente, né? Claro, né? Você se tornando um membro, você ajuda com que a gente traga mais conteúdo original, mais conteúdo que não tem tradução no Brasil aqui para o canal, para você se entreter ainda mais com One Punch Man. Então se torne membro, faça aí a sua doação, deixa aí o seu valeu, porque ajuda pra caramba a continuar crescendo aqui no canal e deixar os vídeos ainda mais incríveis. Vamos lá, né? Começamos o capítulo com uma paisagem em volta de montanhas e uma neve extremamente absurda. E aquilo que estamos vendo é um monstro com um buraco em seu corpo. O monstro tem o formato de um boneco de neve com direito até mesmo ao nariz de cenoura. Vemos um conjunto de passos ao redor do corpo do monstro e parece que rolou uma batalha no meio das neves relacionadas às suas montanhas. Então, começamos a ver uma conversa acontecendo de fundo e alguém chama a outra pessoa de tio dizendo que está com medo do futuro. Quem recebeu a informação informou que não é tio nenhum, chamando a atenção para que isso não ocorra de novo. Então, ele refaz a frase lhe chamando de careca e continua dizendo que estava com medo do futuro. O careca questiona por que a outra pessoa ali seguiu e por que de repente ficou com medo assim do futuro. Vemos que a resposta dele é porque nunca conseguirá viver em um mundo com monstros como o careca, já que o buraco na barriga do boneco de neve deve ter sido feito pelo careca. Ele continua dizendo que nunca será capaz de viver bem como o seu grande irmão careca vive. O calvo então responde que nessa vida não se pode viver bem, que é basicamente impossível alguém viver bem. Então, finalmente vemos que se trata do Saitama, conversando com um garotinho que está montado em seu ombro. O careca começa a dizer que tinha muito medo da sociedade quando era criança, e percebemos o porquê na análise do capítulo 182,5 da semana passada. Saitama continua dizendo que mesmo agora, sobreviver no mundo é algo muito difícil. Você passa por muitas coisas estando nele. O garoto se admira com as falas do careca ao ver que ele também possuiu medo quando era criança e diz para o Saitama que ele era forte, lhe chamando de calvo mais uma vez. Então, o garoto, na qual o Saitama acabou de conhecer, diz que a relação deles é equivalente a de uma pessoa forte e de outra pessoa fraca. Interessante pra caramba ver essa complementação do Saitama sobre os seus medos ali na sua infância e como isso conecta ao que falamos ali no último vídeo, né, sobre ele se sentir fraco, né, muito legal o vídeo que nós trouxemos na semana passada, né, a gente, como eu falei pra vocês, a gente trouxe a análise do capítulo 182,5, né, que é aqui do volume 1, e esse capítulo, ele é muito bacana pra gente entender um pouco mais sobre o Saitama, né, dessa fisionomia depressiva dele, esse conceito realmente dele se sentir sempre para baixo, de nunca conseguir realmente avançar, de nunca se sentir realmente alguém que poderia alcançar grandes objetivos. E é interessante ver essa fisionomia acontecendo agora, né? Quase como se fosse realmente uma interpolação daquilo que a gente viu no capítulo passado, no vídeo passado, com esse vídeo, né? Com essas falas do Saitama sobre como ele tinha medo da sociedade, né? Será que aquilo que estava acontecendo com ele na sua infância iria ecoar na sua fase adulta, nesse momento ali, nessa concepção? Então isso fez com que a mente do Saitama ficasse realmente ativa.
Mesmo um grande herói, em algum momento da sua vida, sentiu que tinha medo também, né? A forma realmente como ele estava passando ali essa mensagem para esse garoto, né? Que ele tinha acabado de conhecer e que o medo faz parte da essência humana, né? Sentir medo ali é quase como se sentir um fato de uma ansiedade, né? Quase como se fosse... O medo, ele é a ansiedade negativa, enquanto a ansiedade por si só é algo positivo até não ultrapassar uma certa marca, até ou não ultrapassar aquilo que vai fazer você não ficar saudável. Então tudo isso acaba sendo colocado nos pensamentos do Saitama e a forma como isso também é aprofundado ainda mais na relação desses dois em pequenos quadros, em pequenos balões. Isso é muito legal, porque é a premissa para a gente conseguir se identificar com os personagens. É a chave para que a gente consiga criar uma perfeita conexão com a história e aquilo, e a mensagem que o autor quer passar para nós. É bem interessante ver essa ligação que o Murata faz juntamente com o One, né? O One no roteiro e o Murata conseguiram fazer as expressões de uma forma sensacional, e isso demonstra ainda mais detalhes, mais pontos ali sobre o personagem, como a gente consegue se apegar ao Saitama a cada detalhe, a cada história nova e a cada informação que é dada para nós. E quem diria que teríamos uma história do Saitama como pai solteiro? Em plena era de The Last of Us, Mandaloriano, Logan, Aranhaverso, né? Agora o Saitama também assume uma história como posto ali de pai solteiro, cuidando em uma pequena história, um pequeno contexto ali de um garoto, né? Um momento ali de uma jornada, né? Porque a trama de um pai solteiro é isso, né? É um homem, né? Uma criança e uma jornada, um caminho, né? É bem interessante como o Murata e o One estavam sempre à frente do seu tempo, já que o volume 1 de One Punch Man veio em 2012, antes de qualquer ideia de jornadas realmente de pais solteiros se tornar ali moda, né? Em Hollywood, né? Se tornar qualquer contexto. Então, mais uma vez, o One e o Murata saindo na frente em muitas concepções relacionadas à cultura pop. O garoto, analisando a careca do Saitama, pergunta o que o herói quer que ele faça, pensando em como ele pode ser útil de alguma forma. Então, o Saitama responde para que ele faça o que quiser, que a vida era dele e que ele podia fazer qualquer coisa. O garoto fica confuso com a fala do herói e pergunta se isso era alguma frase motivacional ou se era apenas algo aleatório. Só que o Saitama apenas responde que não sabe, que apenas disse aquilo porque ele deu na telha. Mas, mesmo assim, o garoto lhe agradece pelo conselho, lhe chamando de careca mais uma vez. Saitama então diz que vai abandonar o garoto no meio de toda aquela neve se ele lhe chamar de careca outra vez. Os dois caminham no meio do nada sem nenhum sinal de civilização e então o garoto chama o Saitama de careca mais uma vez e pergunta se ele pode vencer o que estava na frente deles. E o prota apenas responde que está tudo bem. Então, vemos um boneco de neve gigantesco, muito maior do que as montanhas que estavam ao redor deles. E sua expressão era uma incógnita. Isso porque o rosto que o Murata desenhou para o boneco de neve é genial. Ao mesmo tempo que parece demonstrar uma raiva, uma raiva embustida ali em seu rosto, também aparenta mostrar a apreensão. Mas quando o Saitama observa o monstro, ele trava, ele não consegue seguir em frente. Será que finalmente o nosso protagonista encontrou algo que pode lhe segurar? Será que é medo? Será que é a ansiedade pela segurança do garoto? Nada disso. O espanto do Saitama tinha um motivo. Ele havia esquecido de tirar o lixo de casa e agora não dava mais tempo de fazer nada. Cara, essas quebras de expectativas de One Punch Man sempre me quebram. Por mais que, tipo assim, a gente já consiga observar, né, de que alguma coisa está vindo disso, sempre vai estar vindo uma piada ou coisa do tipo, né? Cara, não tem como achar que isso não seja engraçado, né? Pra mim é realmente algo ali que me quebra e eu gosto desse tipo de piada, eu gosto desse tipo de alívio cômico que o One e o Murata conseguem colocar aqui pra história. E pensar que também essa é uma história do volume 1. Então, quem está lendo esse volume pela primeira vez, né? Se você pega ali o volume, se você conseguir a proeza
certeza de achar ele em português, você pega ali o volume 1 e passa ali pra ler, né? Passa realmente pra acompanhar. Você não sabe nada da história de One Punch, mas tenho certeza que você cai nessa piada que nem um patinho, né? Você tá observando o cara conseguindo ali durante os 7 primeiros capítulos derrotar monstros inacreditáveis, aí chega um boneco de neve gigante e o cara fica com medo. Isso é antes da história que a gente observa da promoção do supermercado, né? É antes ali da piadinha da promoção do supermercado. Então, quando você acompanha a história pela primeira vez, lendo esse spin-off, tenho certeza que você cai nessa rapidinho. Eu espero que nessa saga atual o Murata e o Wano continuem conseguindo fazer piadas dessa forma de um jeito sensacional, assim como ele fez ali com o plot twist relacionado a Tatsumaki e também ali na luta do Saitama contra o Garou, todas aquelas piadas relacionadas a mover buracos, coisa do tipo. Isso é muito legal para ver toda essa tramóia e esses poderes do Saitama em cena, né? Eu fico curioso para saber como que o próprio Murata vai adaptar realmente as coisas da webcomic e como que as coisas que já são engraçadas por lá vão se tornar ainda mais hilárias no mangá. Então, com o Saitama lamentando pelo lixo que ficará acumulado na sua casa, o capítulo termina.